Bom dia, aqui é o seu professor Antônio Carlos. Hoje o tema é Direito do Trabalho. Vamos contar um pouco da história e evolução do direito do trabalho no mundo e no Brasil. Vamos falar um pouco sobre a evolução no mundo e vamos se atentar um pouco mais no Brasil. E depois a gente pode entrar um pouco na parte do direito específico, que vai ser nas próximas aulas. Interessante falar o trabalho do homem, o trabalho é inerente ao homem, né? Tanto que desde a antiguidade o homem primitivo busca de forma incessante meio de satisfazer suas necessidades. Como, por exemplo, saciar sua fome, obriga-se a defender-se através de uma forma de trabalho. Assim pode-se destacar que o trabalho é tão antigo quanto o homem. Este utiliza-se de sua mão de obra como instrumento de luta pela sobrevivência. Quando o homem começou a reunir-se em tribos, iniciaram-se as lutas pelo poder e domínio, onde os perdedores tornam-se prisioneiros, surgindo dessa forma a escravidão. Não há como falar do direito de trabalho sem falar de escravidão, porque a mão de obra sempre foi escassa, e aqueles que detinham o poder e o poder econômico não iam trabalhar, né, porque se achavam o direito de mandar, e também não existia uma forma de emprego e trabalho, então só se conhecia a dominação através da escravidão. Bem, a mão de obra escrava, caracterizada pela submissão dos escravos e aos seus senhores, era uma forma de trabalho. No entanto, não havia remuneração, nem tampouco uma jornada de trabalho pré-definida. A relação do escravo com seu senhor proprietário era de mercadoria. Seu dono que servia como troca. Esse satisfazia a vontade do seu dono e quando não servisse mais ou se ele recebesse alguma proposta, ele seria trocado por mercadoria. Era uma moeda de troca, escambo, como era normal naquela época. No momento final da Idade Média, onde os artesãos trabalhavam por conta própria e vendiam suas mercadorias, surgiu as corporações de arte e ofício. O trabalhador passou a ser caracterizado como uma pessoa, embora com seus direitos bastante limitados, pois a jornada de trabalho, por muitas vezes, passava de 18 horas diárias. Havia exploração de mulheres e crianças, agregadas às condições de trabalho por muitas vezes perigosas e insalubres. Hoje ainda existe esse tipo de situação, mas a menos. Hoje a mídia traz informações de pessoas que são presas, são detidas de alguma forma para trabalhar sem receber ou se receber um valor muito ínfimo, até pela alimentação e pela segurança ou pela algum tipo de retorno, menos financeiramente que dê para sobreviver. Pois bem, a partir desse impasse, onde os companheiros dificilmente alcançavam a condição de mestre, nasce as compagnonagens, que podem ser identificadas como embrião formados de movimento sindical atual. Impasse este que gerou o declínio das corporações de ofício, que foram definitivamente extintas com a Revolução Francesa, e a edição da Lei Chapelain, suprimindo as corporações de ofício, segundo destaca Volio Bonfim, que casa essa lei, né? Segundo ele fala o seguinte: extinguir as corporações de ofício por serem atentatórias de direito do homem e do cidadão. Essa lei proíbe qualquer agrupamento, coalizão ou reuniões pacíficas, porque não interessava ao Estado que esta lei não interessava o Estado que esta pessoa se reunisse devido à forma política que tais movimentos poderiam obter. Bom, eles já estavam com medo das organizações sindicais que a gente conhece no tempo de hoje. Assim se dá o início do liberalismo, onde o Estado tem a mínima atuação nas relações econômicas. Com o crescimento das cidades, expansão do comércio e a crescente utilização da máquina a vapor, do do TC, inicia-se a industrialização, gerando uma expansão de empresas e de formas de produção cada vez mais rápidas. Bom, a indústria começou um movimento muito grande, então havia necessidade de mão de obra. Por isso, gera mais altos índices de produção.
É a economia capitalista que nós conhecemos de hoje no seu embrião. No entanto, apesar desta aparente evolução crescente, os níveis de desemprego e satisfação popular, pois a mão de obra humana estava sendo paulatinamente substituída por máquinas. Mesmo com a industrialização, o direito dos trabalhadores não era regulamentado, pois o Estado interferia de forma mínima ou quase não interferia na economia. No meio deste fervor de precárias condições de trabalho, desemprego e exploração, os trabalhadores sempre começavam a se reunir em busca de melhores condições de emprego, porque existiam muitos abusos, né, cometidos pelos patrões, com o propósito de regulamentar suas condições mínimas de trabalho. Nesse cenário é que nasce o direito do trabalho. Como consequência das razões políticas e econômicas da Revolução Francesa, Revolução Industrial, respectivamente. Alguns atores como Granizo e Roth-Ross e também Godin trazem uma teologia bastante utilizada para os manuais de direito do trabalho, que consiste na existência de 4 fases principais da evolução do direito do trabalho: formação, intensificação, consolidação e autonomia. A fase da formação compreende o período de 1802 a 1848. É nessa época que tem seu movimento inicial, com a edição da Lei da Pia, da Inglaterra, onde destaca-se basicamente a adoção de novas protetivas dos menores, não sendo permitido, por exemplo, a admissão de menores de 10 anos. Bem, 10 anos já é uma idade bem precária. Vemos no tempo de hoje que com 16 anos não pode trabalhar, menor de 16 anos, só a partir de 16 anos e com proteção do Estado, através das leis, a lei do estágio, né? Mas vamos seguir em frente. As leis ditadas durante esse período visavam basicamente reduzir a violência brutal da superexploração empresarial sobre mulheres e menores, concedendo um maior caráter humanitário às relações de trabalho. Bem, nesse período destaca-se a figura de Robert Howe, um reformista social nascido no país de Gales, que no ano de 1771, considerando um dos fundadores do socialismo e do cooperativismo no ano de 1800, assumiu a fábrica de tecido de New Lamarck, na Escócia, onde empreendeu inúmeras mudanças na qualidade de vida de seus operários, bem como de sua família dos operários, com a construção de casas para seus empregados, caixa de previdência para amparo de velhice e assistência médica, e também o primeiro jardim de infância, a primeira cooperativa de criação de trade union, que podem ser comparados a sindicatos dos dias atuais. Bem, continuando aqui a história. Bem, aí é a evolução do trabalho possível na Inglaterra, fora do Brasil e outros países como a Escócia. No Brasil não tinha chegado ainda. Por todos esses avanços, Robert Owen passou a ser conhecido como o pai do direito do trabalho. A segunda fase da evolução do direito do trabalho, denominada intensificação, situada de 1948 a 1890, destaca-se pelo suprimento do Manifesto Comunista de 1948 e, na França, pelo resultado da Revolução de 1948, com a instauração da liberdade de associação, que havia sido tolhida pela Lei Chaplin, e a criação do Ministério do Trabalho. A terceira fase, chamada consolidação, estende de 1890 a 1919. Tem como marco inicial a Conferência de Berlim no ano de 1890 e a encíclica católica Rerum Novarium de 1891, publicado pelo Papa Leão VIII, que, sensibilizado pela intensa exploração do homem, agora escravo da máquina, tenta estabelecer regras mínimas de trabalho. Em encíclica, destaca-se a necessidade de uma nova postura da classe dirigente perante a chamada questão social, que trazia em seu texto a obrigação de patrão empregado. Bem, você vê a evolução do trabalho lá fora crescia. No Brasil ainda não estava nesse auge. Vamos falar um pouco também da Primeira Guerra Mundial, que surge o chamado constitucionalismo social, que significa a inclusão de dispositivos pertinentes à defesa de interesses sociais, inclusive garantias de direitos trabalhistas na Constituição. Nesse cenário que se inicia a quarta, última fase, nomeada de autonomia, que se inicia em 1919 e estende até o século XX. Tem como marco inicial a criação da OIT, de 1919, através do Tratado de Versalhes e pela Constituição do México, de 1917. Caracterizada como a primeira Constituição mundial a proteger direitos trabalhistas, e das Constituições Weimar, a Alemanha, de 1919, trazendo seu bojo direitos trabalhistas. Desta forma,
A primeira Constituição que dispõe sobre o direito do trabalho foi no México, que em seu artigo 123 instituiu a jornada de trabalho diária de 8 horas, que nós conhecemos de hoje. A jornada máxima noturna de 7 horas, a proibição do trabalho de menores de 12 anos, a limitação da jornada de trabalho de 6 anos para 6 horas e o descanso semanal. A proteção à maternidade, o direito ao salário, a igualdade salarial, a proteção contra o acidente de trabalho e o direito de sindicalização, o direito de greve, a conciliação e arbitragem de conflitos, o direito à indenização e de dispensa de seguro social. Bem, vejamos bem, daí da Constituição do México, 123, foi que originou o nosso direito que conhecemos hoje, bem familiar ao nosso conhecimento hoje. Pois bem, a Constituição da Alemanha, replicada por Weiner, destaca a participação dos trabalhadores nas empresas, a liberdade, a união, a organização dos trabalhadores para a defesa e melhoria das suas condições de trabalho. E já no mesmo ano, o Tratado de Versalhes, assinado pelas potências mundiais europeias, que encerrou finalmente a Primeira Guerra Mundial, foi determinado a fazer a reparação de certo número de nações tríplices, Inglaterra, França e o Império Russo. É nesse tratado que é prevista a criação da Organização Internacional de Trabalho, que nós conhecemos hoje como OIT, com sede em Genebra, composta pela representação permanente de 10 países, dentre os quais o Brasil também participa. No entanto, somente em 1946 é consolidada a vinculação à OIT e à ONU, como instituição especializada para questões referentes à Regulamentação Internacional do Trabalho e na Conferência Internacional do Trabalho. Bem, também durante o período destaca a edição da Carta del Lavoro, no ano de 1927, na Itália, criando o sistema corporativista, servindo de inspiração para outros sistemas políticos, como Portugal, Espanha e Brasil. Nesse cooperativismo, o Brasil, o objetivo principalmente era da organização de toda a economia e a sociedade em torno do Estado. No plano de direito internacional, no ano de 1948, é editada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, prevendo diversos direitos trabalhistas, como férias, remuneração, limitação da jornada de trabalho, dentre outros, levando em consideração o Estatuto do Direito Humano. Por sua vez, vamos entrar agora na parte do Brasil. Por sua vez, o Brasil, a Constituição do Império de 1824, seguindo os princípios da Revolução Francesa, aboliu a corporação de ofício, assegurando ampla liberdade ao trabalho. Até o momento, observa-se que a presença do trabalho escravo foi de forma paulitina, sendo substituída pela mão de obra proletariado, que em 1871 foi editada pela Lei do Ventre Livre, em qual os escravos que nasciam a partir dessa lei já eram livres. Evoluindo desde a sua ideia de 1885, foi editada a Lei Saraiva-Cotigibe, que libertou os escravos com mais de 60 anos de idade, desde que estes cumprissem os 10 anos de trabalho espontâneo. A situação perdurou até 13 de maio de 1888, editada a Lei Áurea, considerado como a mais importante lei do Império Libertador de escravo, abolindo o trabalho escravo e do Senado brasileiro. No entanto, tal medida trouxe consequência uma nova realidade para a sociedade, uma vez que acarretou o aumento de demandas do mercado de mão de obra desqualificada e não havia trabalho para todos. Diante desse cenário, foi promulgada a Constituição Federal de 1891, onde se garantiu a liberdade no exercício de qualquer profissão, da mesma forma que assegurou a liberdade de associações. No mesmo ano foi editado o Decreto de 1313 de 91, onde se proibiu o trabalho de menores de 12 anos em fábricas, fixando a jornada de trabalho em 7 horas para menores entre 12 e 15 do sexo feminino e 12 e 14 do sexo masculino. É importante destacar que no ano de 1903 foi editado o decreto número 997-03, tratando sobre sindicalização e organização de sindicato rural, sendo este a primeira norma brasileira sobre o tema. E já a promulgação da Constituição Federal de 1934, consolidada na primeira Constituição brasileira, a ter normas específicas de direito de trabalho. Houve uma série de avanços nesse período. Ambas constituições vieram trazendo leis e decretos sobre direito de trabalho. Vamos adentrar agora a nossa Constituição de 1988, onde inova de modo muito peculiar diante de toda a Constituição anterior, no instante que estatui
que todo o poder emana do povo, que exercerá por meio de representantes eleitos diretamente. Destaca-se também numa nova relação entre sindicato e Estado, baseado na organização sindical e na autonomia da administração do sindicato, passando principalmente a se permitir a criação de sindicatos, sem a necessidade da prévia autorização do Estado. O Estado não intervia nessa situação, era entre empregado, filiados e o empregador. Outra modificação expressiva também pode ser destacada como a redução da jornada de trabalho de 48 horas para 44 horas, a generalização do regime do FGTS, a suspensão da estabilidade decenal, indenização nos casos de demissão sem justa causa, elevação do adicional de hora extra para no mínimo 50%, aumento da remuneração de férias de 1/3, garantia de licença gestante para 120 dias e a criação da licença paternidade, elevação da idade mínima para o trabalho de 14 anos, dentre outros. Em 1999, a edição da Emenda Constitucional 24 transformou a Junta de Conciliação e Julgamento em vara de trabalho, bem como a suspensão representação classista. Com a edição da Emenda Constitucional de 45 de 2004, ampliou-se a competência da Justiça do Trabalho para podermos solucionar também lides oriundos de trabalho e demais relações de trabalho. A última mudança significativa ocorrida no cenário trabalhista brasileiro é a Emenda Constitucional 72 de 2013, onde foi ampliado o rol do direito segurando os trabalhadores domésticos. Tal medida é um avanço à legislação brasileira, na medida que tenta equiparar e trazer direitos igualitários aos empregados domésticos aos urbanos e rurais. O ponto mais relevante são: o empregado doméstico será caracterizado quando laborar por mais de 2 dias ao mesmo local de trabalho. Regulamentação para a concessão de aviso prévio na forma da CLT. A possibilidade de contrato de experiência por 45 dias. Empregados com menos de 18 anos são proibidos de trabalhar como domésticos. Férias, jornada de trabalho no mínimo de 48 horas semanais, adicional de hora extra no mínimo de 50%, pagamento do fundo de garantia por tempo de serviço, FGTS e INSS, de forma conjunta no seguinte proporção de 8%, FGTS 8% e INSS 0,8%. De seguro contra acidente de 3,2% relativo à rescisão contratual. No total de 20% de encargos que o empregador deverá recolher. Além dos direitos já citados, são garantidos, tem diversas outras garantias. Bom, isso aqui foi só um resumo básico do como começou a história do dia de trabalho. Vamos caminhar mais pelo dia de trabalho. Isso aqui é só a história que inicia com a escravidão e termina com a CLT, a criação da CLT e os direitos internacionais e os direitos nacionais. Espero que tenha contribuído muito com vocês nessa videoaula. Vamos nos encontrar novamente. Aqui sou o professor Antônio Carlos de Direito do Trabalho. Estamos à disposição. Vocês podem curtir, dar um like aí. Se encontramos novamente na próxima aula. Muito obrigado, tenham um bom dia. Fique na graça de Deus.